Boa noite, paz seja convosco. Irmãos, a palavra que eu preguei lá ontem, ela fala muito sobre Josué. Quem foi Josué? Josué foi um homem que teve muito sucesso na sua caminhada, que com a ajuda de Deus, ele levou o povo de Israel a entrar na terra prometida. E Moisés, ele abriu o Mar Vermelho. Mas isso teria sido em vão se Josué não pegasse o cajado, o legado de Moisés, e levasse o povo a entrar em Canaã, na terra prometida. Tudo aquilo que Moisés tinha feito teria sido em vão. Então, quando a gente se recusa a liderar, quando a gente se recusa a pegar o cajado do nosso pastor e continuar ali o trabalho que ele iniciou, tudo que o nosso pastor fez pela obra foi em vão, porque morre com ele. Que a gente venha se levantar como Josué para levar esse legado tão lindo adiante, amém? E existem 4 lições sobre a vida de Josué lá em Números 27, do 12 até o versículo 23. Eu vou ler para vocês aqui para ninguém precisar abrir. A primeira lição é: Deus usa os erros do nosso pastor para nos ensinar. Do versículo 12 ao 14. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte de Abarim e veja a terra que deu aos israelitas. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo, você vai morrer como Arão, seu irmão, pois quando a comunidade contendeu comigo junto às águas no deserto de Zim, vocês dois foram rebeldes à minha ordem de me santificar diante deles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, no deserto de Cádiz. A Bíblia diz que o pastor ele é o anjo da igreja. E você nunca vai encontrar na Bíblia anjo tomando decisão que desagrada a Deus, anjo desobedecendo a Deus, a não ser lá com os anjos caídos que se tornaram demônios. No mais, os anjos sempre foram muito obedientes às ordens do Senhor. Mas por que Deus, lá em Apocalipse, ele chama os pastores da igreja de anjos da igreja? Mesmo nós pastores, às vezes errando, falhando, fracassando em algumas áreas da vida, por que mesmo assim Deus ainda vai lá e chama o pastor de anjo? É porque ele é modelo de inspiração para muita gente. E existe 2 formas da gente encarar o erro da nossa autoridade. Quando nossa autoridade erra com a gente pode encarar da primeira forma e pensar ou dizer: está lá no cargo de liderança e está fazendo essas coisas erradas, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair dessa célula, eu vou sair dessa casa de paz. E aí a pessoa começa a falar mal da liderança dela e entra num caminho que não tem volta, num caminho de destruição certa, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Ou então a pessoa pode olhar para o erro da autoridade dela e pensar: opa, eu vou aprender com o erro da minha autoridade para eu não cometer ele, para eu não errar nisso aqui também. E Josué, ele se encontra na segunda categoria. Josué, ele vê ao vivo, com os próprios olhos, Moisés desobedecendo a ordem de Deus. E ele fala: eu não vou cometer esse erro que minha autoridade cometeu, não. E você vai ver na palavra que nunca que Deus deu uma ordem direta para Josué, Josué foi lá e fez diferente ou desobedeceu. Não. Tudo que Deus falava, Josué cumpria à risca, porque ele viu com os próprios olhos a autoridade dele não cumprindo, e a consequência disso. Então, quando a sua autoridade errar com você, ou com alguém que você conhece, ou na igreja, seja onde for, aprenda com o erro dela. Deus usa o erro da sua autoridade para mostrar o seu caráter. Se eu e você somos ovelhas verdadeiras, que estamos juntos em todos os momentos, ou se no meio do erro a gente mete o pé na bunda dela e sai fora, amém? A segunda lição está lá no verso 15 ao 17. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, que vá diante deles e os lidere quando saírem e quando entrarem, para que a comunidade do Senhor, o povo de Israel, não seja como ovelhas sem pastor. A segunda lição é: todos nós somos líderes e precisamos da ajuda de Deus e da orientação do nosso pastor para cumprir esse papel com excelência. Todos nós aqui somos líderes, todos sem exceção. E eu falei a mesma coisa lá ontem na igreja, falei: todos vocês são líderes.
Aí a irmã vai lá e pensa, pastor, mas eu sou só faxineira da minha empresa. Não se engane, a senhora é a líder do setor da faxina da empresa. Pastor, mas tem encarregada ali sobre mim, eu presto relatório para ela. A senhora continua sendo líder. Lá dentro de casa, líder, dona de casa, cuida dos maridos, tá amarrado. Cuida do marido, dos filhos. E fala a verdade, irmão, o que seria de nós sem as mulheres, hein? Sem minha mulher eu estava muito mais do que lascado. Graças a Deus que, nossa, ela é benção demais na minha vida. E da mesma forma serve para os homens também. Nós homens somos líderes no nosso local de trabalho, líderes na igreja em alguma área, mas Deus também nos confiou principalmente o papel de sermos líderes dentro de casa. Tanto que a palavra fala que nós homens, o chefe de família, ele é o sacerdote da casa. O que é o sacerdote? É o homem que atrai a presença de Deus para o ambiente. Se está faltando presença de Deus lá na sua casa, a responsabilidade é minha, é sua, homem. Que a gente venha cumprir o nosso papel e que a gente venha atrair a presença do Senhor para a nossa casa. Como é que pode existir um sacerdote que não lê Bíblia na sua casa todo dia? Como é que é isso? O sacerdote ele não ora na sua casa todo dia? Existe sacerdote que não jejua, que não faz o que é preciso, que não é dizimista, não é ofertante fiel, e quer reclamar com Deus que a casa lá os filhos estão desviados, presos no mundo das drogas, presos no crime, a esposa fria na fé, ainda quer reclamar com Deus? Que a gente venha cumprir nosso papel com a ajuda de Deus e com a orientação do nosso pastor, porque eu profetizo aqui que nenhuma família vai se perder, mas toda a nossa família servirá ao Senhor, irá para o céu morar com Jesus um dia, em nome de Jesus, amém? E a terceira lição que a gente aprende com Josué, está lá em Números 27, o versículo 18 ao 20. Então o Senhor disse a Moisés, tome Josué, homem que está o Espírito Santo, e impõe as mãos sobre ele, e apresente-o perante o sacerdote Eleazar, e perante todo Israel, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. Delega a ele a sua autoridade, para que todo o povo de Israel o obedeça. Terceira lição, por trás de nós deve existir dois trilhos, como se a gente fosse um trem, uma dupla que nos leva a ter sucesso em todas as áreas. Quem que é essa dupla? O próprio Deus nos revela aqui, ó, o Espírito Santo e a nossa autoridade. O próprio Deus deixa claro que no verso 18 está dizendo claramente, ó, então o Senhor disse a Moisés, quem disse isso para Moisés foi Deus, toma Josué, homem que está o Espírito Santo, e leve ele ao sacerdote Eleazar diante de todo o povo. Deus estava dizendo assim, para Josué ter sucesso, ele vai ter que ter dois aliados, duas pessoas que não possam sair de perto dele de jeito nenhum. Quem são? O Espírito Santo e o sacerdote, que era o pastor de Josué, o sacerdote Eleazar. E isso é fundamental, irmãos. Tem gente que só tem um dos dois na vida dela e o outro fica de escanteio. Como assim? Tem gente que é cheio do Espírito Santo, cheio de dons, cheio de unção, fala língua estranha, rodopeia, sapateia, pega fogo e cheia do poder de Deus, sabe? Ora e os enfermos são curados, ora e os cativos, os endemoniados são libertos. Mas aí vai lá perguntar para aquela pessoa quem que é o pastor dela. Ela fala, não tem pastor, não tem igreja. Meu pastor é Deus, bem lembrado. E é aqui que a pessoa se engana, porque ela pode ser cheia da unção, mas se ela não tiver uma referência, uma autoridade espiritual sobre a vida dela, uma hora a unção dela não vai bastar. Uma hora as coisas vão desandar, porque ela não vai ter alguém para orientá-la, para exortá-la, para falar as coisas que ela precisa ouvir, e que ninguém fala a não ser a nossa autoridade. E da mesma maneira, também existe gente que tem o pastor, que obedece o pastor, que obedece a autoridade, mas que não é cheia do Espírito Santo, que resiste à voz do Espírito Santo. Lá em Números 19:15 diz que o vaso sem tampa, ele se tornava impuro.
o vaso ali cheio de óleo de unção. Imagina comigo, o vaso com óleo de unção. Se não tivesse a tampa, a cobertura por cima dele, ele se tornava impuro e o óleo nem podia ser usado mais. Então não adianta a gente ser cheio do Espírito Santo, cheio da unção, e não ter uma tampa para nos limitar, para nos exortar, para nos orientar, que é o nosso pastor. Da mesma maneira que também não adianta a gente ter o pastor, honrar a pastora, fazer tudo que pede, até mais, mas ao mesmo tempo a gente obedecer mais aos homens do que a Deus. E se tinha alguém aqui que agia dessa forma, Deus está te transformando nessa noite em nome de Jesus, amém? E a quarta lição está lá do versículo 21 ao 23, onde Deus disse: Moisés, fala para Josué que ele ficará diante do sacerdote Eleazar, e o próprio sacerdote vai transmitir ordenanças do Senhor, a consultar o Urim. Urim era a forma que consultava o Senhor na época. E ao seu comando Josué e toda a comunidade dos israelitas sairão e retornarão. E Moisés fez como o Senhor lhe tinha orientado. Tomou Josué e colocou diante do sacerdote Eleazar e de todo o povo de Israel, impôs-lhes as mãos e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Que a gente não venha desprezar o nosso pastor. Está aqui a quarta lição: não despreze o seu pastor, não despreze a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida para te abençoar. E vamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena. A gente vem na escola de discípulo, participa dos cultos, a gente participa das programações da igreja, mas não adianta nada a gente estar em todas, se tudo que é falado ali entra no ouvido e sai no outro, a gente não pratica nada. Não adianta a gente vir quarta, sexta, segunda, domingo, sábado, os cultos todos da igreja, se a gente não colocar o que está sendo pregado ali em prática. Imagina só se um médico ele faz ali a faculdade de medicina dele, ele assiste às aulas, né, faz as provas, pega o diploma ali, o CRM, e aí ele vai abrir o consultório dele. Agora imagina se esse médico não coloca nada do que ele aprendeu na faculdade em prática. Esse médico vai dar certo na vida, vai ter sucesso profissional? Não. Pelo contrário, é capaz de ele fazer vítimas no consultório dele. E da mesma forma funciona a nossa vida espiritual. Se a gente não põe em prática o que a gente aprende na igreja, dentro da nossa casa e na nossa vida, a gente chega um momento que a gente fica morto espiritualmente. E que a gente também não venha desprezar o homem que Deus colocou sobre a nossa vida para nos orientar. Pastor Flamarion, os pastores da igreja, Deus fala, Josué ficará diante do sacerdote Eleazar, que lhe transmitirá ordens do Senhor, a consultar o Senhor usando o Urim. Ou seja, quem é que era a voz de Deus para a vida de Josué? Era o sacerdote Eleazar. E Josué, irmãos, ele foi um homem tão usado por Deus que ele orou e o sol e a lua parou e ficaram no mesmo lugar. Fez sol ali do dia durante quase 24 horas. E se um homem poderoso desse precisava de ter um sacerdote sobre a vida dele, quanto mais eu e você. O maior desejo do diabo é que a gente despreze o nosso sacerdote, que a gente não dê valor a ele, que a gente dê mais valor para os pastores da internet, do Instagram, do que para o nosso pastor. É bacana a gente estar ali mexendo no Instagram, na rede social, aparecer uma palavra abençoada de um pastor, é bacana. Mas o pastor que conhece as suas lutas, que ora por você de madrugada, o pastor que olha nos seus olhos toda semana, está aqui, é o nosso pastor. Não é o pastor da internet. Então que a gente venha valorizar o homem que Deus pôs sobre a nossa vida, amém? E essas são as 4 lições que a gente aprende de Josué. Vamos repetir elas comigo. Primeiro, Deus usa os erros do nosso pastor para nos ensinar. Segundo, todos nós somos líderes e precisamos da ajuda de Deus e da orientação do nosso pastor para cumprir esse papel. Terceira lição, por trás de nós existe 2 trilhos, uma dupla que me leva à bênção e ao sucesso, o Espírito Santo e a minha autoridade. E a quarta lição, não vou desprezar o meu sacerdote
e vou fazer tudo que o Senhor me ordenar, através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.